Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord, volume 1, O Rei Undead, capítulo 1, O Fim e o Começo. Várias explicações vieram à sua mente, mas nenhuma delas parecia ser a resposta correta. A explicação mais provável parecia ser que o encerramento do servidor foi atrasado devido a um erro no sistema. Se fosse esse o caso, algum GM deveria ter feito uma declaração por agora. Momonga apressadamente tentou encontrar qualquer notícia sobre o desligamento no canal de bate-papo, mas parou abruptamente. Não havia nenhuma interface de controle. Embora Momonga se sentisse ansioso e confuso, ele também estava surpreso com sua própria calma. Ele tentou todas as funções utilizadas no jogo: acesso forçado ao sistema, chat, call GM, logou-se e assim por diante. Nada estava funcionando. Ele sentiu como sendo completamente removido do sistema. Que droga está acontecendo aqui? Seu grito irritado ecoou na Câmara do Trono e em seguida, desapareceu. Uma coisa assim acontecer no último dia, quando tudo deveria terminar. Será que os desenvolvedores realmente enganaram todo mundo? A voz de Momonga ficou furiosa, e ele se sentiu frustrado de ser incapaz de encontrar um fim glorioso. Normalmente, não deveria ter havido nenhuma resposta à sua exclamação furiosa. No entanto, está tudo bem, Momonga-sama? Foi a primeira vez que Momonga ouviu essa doce voz feminina. Apesar de atônito, Momonga começou a procurar a fonte da voz. Quando ele descobriu quem era, ficou chocado e sem palavras. A resposta veio de uma NPC, era Albedo. Situado na fronteira entre o Império Baharut e o Reino Reistize, ao sul da Cordilheira Zelesiana, havia uma vasta floresta chamada a Grande Floresta de Tob. Na periferia desta floresta, estava o vilarejo Carne. Ele tinha uma população de cerca de 120 pessoas, que foram divididas em 25 famílias. Para um vilarejo fronteiriço do Reino Reistize, esse número não era incomum. O principal meio de subsistência dos moradores vinha da floresta e de suas lavouras, uma vez que quase não havia visitantes, exceto alguns herboristas à procura de ervas e do cobrador de impostos que vinha uma vez por ano. Era um vilarejo congelado no tempo. Os aldeões estavam ocupados no momento em que acordavam com o nascer do sol. Como era um vilarejo sem uma luz mágica continual light, eles trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer. Era esse tipo de vida. A primeira tarefa diária de Henry Emot seria ir para a fonte e tirar água. Pegar água era o trabalho de uma menina, uma vez que o tanque de água dentro de sua casa de família estivesse cheio, sua primeira tarefa do dia estaria concluída. Assim, sua mãe prepararia o pequeno desjejum, e a família de 4 pessoas desfrutariam juntos do café da manhã. O café da manhã consistia de cevada cozida ou de mingau de trigo, bem como alguns legumes salteados. Às vezes havia frutas. Depois de comer com seus pais, sua irmã de 10 anos de idade sairia para a floresta e recolheria a lenha, ou ajudaria com o trabalho campal. No centro do vilarejo, uma vez que o sino tocar ao meio-dia, todos procuram por descanso na praça e nas proximidades para almoçar juntos. Almoço consistia de pão preto de alguns dias, juntamente com uma sopa de carne picada. Depois eles continuariam a trabalhar nos campos e uma vez que o sol se pôr, todos voltariam para suas casas para o jantar. Assim como no almoço, o jantar também consistia de pão preto, mas acompanhado com sopa de feijão. Se os caçadores do vilarejo conseguissem pegar alguns animais, haveria um pouco de carne também. Depois do jantar, todos iriam aproveitar das luzes da cozinha e conversar alegremente enquanto consertavam roupas rasgadas. Eles iam para a cama em torno das 20 horas. Henry Emot nasceu há 16 anos e até hoje ela nunca tinha saído do vilarejo. Por vezes ela pensava: será que meus dias serão assim para sempre? Assim como qualquer outro dia, Henry saiu da cama e foi ao poço buscar água. Geralmente ela demorava cerca de 3 viagens a fim de preencher o enorme tanque com água. Pronto. Ele arregaçou as mangas e mostrou a atraente pele branca que não tinha sido exposta a muito sol. Trabalhar nos campos tinha feito os braços magros, mas musculosos. Mesmo que o jarro de água cheio fosse pesado, ele facilmente o levantou. Se o jarro estava cheio até a borda, ela teria que fazer menos viagens, o que tornaria o seu trabalho muito mais rápido, não é verdade? Mas é melhor se não for pesado demais. Apesar de pensar dessa maneira, ele começou a fazer seu caminho de casa. No seu caminho de volta, ela ouviu um som, e depois de virar em direção ao som, seu coração ficou tenso com uma sensação de pavor. O som que ouviu foi o barulho de madeira sendo esmagada, seguido por um grito. Soou como o grito de uma ave esganada, mas definitivamente não era um pássaro que produziu esses berros. Ele não pôde deixar de estremecer. Ela não queria acreditar. Deve ter sido sua imaginação. Definitivamente não era o grito de um ser humano. Muitos pensamentos horrorizados passaram pela sua mente. Ela tinha que se apressar, porque o grito parecia ter vindo da direção da casa de sua família. Ela largou o jarro de água, já que era impossível para ela correr enquanto carregava uma coisa tão pesada. Embora quase tropeçasse em seu vestido, ela rapidamente recuperou o equilíbrio. O som veio novamente. O coração de Anne bateu forte. Isso definitivamente era um grito humano, não havia nenhum erro quanto a isso. Ela continuou a correr e correr e correr. Nunca em sua vida ela correu tão rápido. Ela correu até que tropeçasse em suas próprias pernas. O relinchar de cavalos e pessoas gritando e lamentando tomou conta. Tudo se tornou mais vivo.
Na frente dos olhos de Henry, de longe, ela podia ver um desconhecido em armadura completa apontando uma espada desembainhada para os moradores. No chão estava um aldeão com uma ferida fatal, Morgina-san. Em um vilarejo tão pequeno, ninguém era tratado como um estranho, todos eram parte da família. Então Henry reconheceu o aldeão morto na frente dela. Embora ele às vezes fosse barulhento, ele era uma boa pessoa e não merecia morrer dessa maneira. Pensando em parar, ela mordeu os lábios e continuou em frente. A curta distância para transportar a água agora parecia uma eternidade. O vento trouxe sons de gritos e xingamentos para seu ouvido. Finalmente a visão de sua casa se fez visível. Pai, mãe, Nemu. Enquanto gritava para sua família, ele abriu a porta e viu sua família, imóvel com rostos cheios de medo. No entanto, uma vez que ele entrou pela porta, suas expressões instantaneamente se descontraíram, mostrando seu alívio. Henry, você tá bem. O pai dela, com as mãos fortes do trabalho no campo, agarrou Henry. Ah, Henry. Sua mãe a abraçou calorosamente. Ainda bem, ele também voltou. Vamos fugir daqui agora, rápido. Neste momento, a situação da família Emote estava crítica. Eles estavam preocupados com Henry, que ainda não havia voltado para casa, fazendo com que perdessem sua chance de escapar. Eles estavam em perigo iminente. Mas muito em breve o medo se tornou na amarga realidade. No momento em que queriam fugir, a silhueta de uma pessoa entrou na porta. Parado sob a luz do sol, de armadura completa, carregando um escudo do Império Baharut. Em sua mão ele estava segurando a bainha de uma espada. O Império Baharut está constantemente em guerra com seu vizinho, o Reino Restize. Mas invasões só aconteceriam perto da cidade-fortaleza de Errantel. Algo assim nunca chegará a este vilarejo antes. A vida tranquila deste vilarejo foi abruptamente interrompida. Através do crepitar da armadura, eles podiam sentir alguns olhos frios que contavam o número de pessoas na família de Henry. Ela sentiu-se aterrorizada, olhando para aqueles olhos. O cavaleiro agarrou a espada. Sons de rangido podiam ser ouvidos a partir da maneira como ele a agarrou. No momento em que estava prestes a entrar na casa, o pai delas correu para o cavaleiro, empurrando os dois para fora da porta. Fujam, seu desgraçado. O rosto de seu pai estava levemente manchado de sangue. Ele deve ter se cortado quando avançou contra o cavaleiro. Os dois se debatiam no chão. Seu pai lutava para afastar a lâmina do cavaleiro. O cavaleiro lutava para afastar a faca de seu pai. A visão de sangue no corpo de um de seus familiares fez a mente de Henry ficar branca. Ela hesitou em ajudar seu pai ou fugir. Henry, Nemu. Os gritos de sua mãe devolveram Henry aos seus sentidos, e quando ela olhou para a mãe, viu a mulher mais velha balançando a cabeça com uma expressão de partir o coração. Ele pegou a mão de sua irmã e saiu correndo. Embora cometida de culpa e hesitação, ela decidiu correr rapidamente para dentro da floresta. O som dos cavalos, gritos, metais colidindo e o cheiro de queimado. De todos os cantos do vilarejo, estas situações entravam nas orelhas, olhos e nariz de Henry. De onde eles vêm? Henry desesperadamente lutava para descobrir enquanto corria. Ela não sabia se deveria correr até os limites do seu corpo ou se esconder no canto de uma casa. O medo estava ameaçando tomar seu corpo entre as fortes batidas de seu coração. Isso não foi causado apenas pela corrida. Além disso, a sensação de segurar uma pequena mão deu a motivação para correr. A vida de sua irmã. Sua mãe, que estava correndo na frente delas, de repente, parou ao lado de uma esquina e se virou. Ela correu de volta, sinalizando para Henry correr na outra direção. Pensando sobre o porquê sua mãe faria uma coisa dessas, Henry rapidamente apertou os lábios e sufocou o grito que estava prestes a fazer. Ela pegou a mão de sua irmã e correu. Ela não queria permanecer neste lugar nenhum momento a mais do que o necessário, pois estava com medo do que podia ver. Está tudo bem, Momonga-sama? Albedo repetiu a pergunta. Momonga não sabia como responder. Por causa de tantas coisas incompreensíveis acontecerem ao mesmo tempo, sua mente travou. Eu sinto muito. Momonga só pôde se levantar e encarar Albedo estupidamente. Há algo de errado? O belo rosto de Albedo lentamente inspecionou Momonga. Um cheiro perfumado entrou em seu nariz. Essa fragrância trouxe o pensamento de Momonga de volta aos trilhos, enquanto lentamente voltava a si. Não, nada. Momonga não era o tipo de pessoa que conversava com bonecas, ainda mais bonecas que usavam honoríficos. Mas, depois de ouvir a pergunta de Albedo, ele involuntariamente respondeu. Por causa de suas ações e fala, não havia como ignorar seu comportamento, semelhante ao de um humano. Embora Momonga pudesse ver claramente o comportamento anormal de Albedo, ele ainda foi incapaz de entender o que estava acontecendo. Em uma situação como esta, tudo o que podia fazer era tentar reprimir seus sentimentos transbordantes de medo e surpresa. Mas desde que Momonga era apenas uma pessoa comum, ele não conseguiu fazê-lo. Assim que Momonga queria começar a gritar, a memória de um determinado membro da guilda veio à sua mente. Tumulto é o fracasso de um país. Você deve sempre manter um modo equilibrado e lógico de pensar. Mantenha calma, planeje com antecedência e não perca seu tempo pensando sobre coisas insignificantes, Momonga-san. Ao pensar isso, Momonga acalmou-se apropriadamente. Momonga expressou seu agradecimento a Punito Moi Uzuji Lianda Inzo Algon. Aconteceu alguma coisa? O adorável rosto de Albedo perguntou enquanto se aproximava, fazendo Momonga quase sentir a fragrância que ela emitia. Mesmo quando finalmente conseguiu se acalmar, quase se perdeu novamente nesse instante.
A função para chamar o GM parece ter falhado. Ao ver o olhar de cachorrinho que Albedo tinha, Momonga não conseguiu evitar responder à NPC. Nunca em toda a sua vida, Momonga teve esse tipo de experiência com um membro do sexo oposto, especialmente alguém com este tipo de atmosfera. Embora soubesse que ela era apenas uma NPC, considerando suas expressões e ações como humana, Momonga não podia deixar de sentir seu coração acelerar. Mas os galopes constantes de seu coração foram suprimidos a fim de retornar a um estado de calma. E embora estivesse perturbado por suas palpitações súbitas, ele se lembrava destas palavras sábias transmitidas a ele por um dos membros da guilda. Mas o que está acontecendo aqui? Momonga balançou a cabeça. Agora não é o momento de pensar sobre outros assuntos. Por favor, perdoe-me por ser incapaz de responder a pergunta sobre o GM, Momonga-sama. Perdoe-me por ser incapaz de atender às suas expectativas. Se houver uma situação onde eu possa compensar meu erro, eu ficaria feliz em realizá-la. Por favor, informe seu próximo pedido. Eles estavam tendo uma conversa genuína. Não havia nenhum erro sobre isso. Percebendo isso, Momonga ficou muito surpreso para falar. Impossível. Isto é definitivamente impossível. Esta NPC foi capaz de falar. Não, é possível usar uma IA para permitir que NPCs falem dessa forma, claro. Havia muitos gritos de guerra e aclamações para os jogadores fazerem download. No entanto, conversar adequadamente com um NPC era algo impossível. Mesmo agora, Seba só era capaz de compreender comandos simples. Então, o que poderia ter acontecido para tornar isso possível? Será apenas Albedo que mudou? Com um aceno de mão, Momonga fez Albedo se retirar, o que ela fez com o rosto cheio de remorso. Momonga então voltou seus olhos para o mordomo-chefe e as 6 empregadas. Sebas. Empregadas. Sim, dizendo com perfeita sincronização, todos levantaram a cabeça. Venham para a frente do trono. Sim, meu senhor. Mais uma vez, com perfeita sincronização, eles se levantaram e caminharam em direção ao trono. Uma vez lá, eles se ajoelharam. Naquele momento, duas coisas se tornaram aparentes. Em primeiro lugar, mesmo sem dizer comandos específicos, NPCs foram capazes de compreender ordens simples. Em segundo lugar, Albedo não era a única capaz de falar. No mínimo, todos os NPCs do Salão do Trono eram anormais. Enquanto Momonga pensava sobre isso, ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo de estranho com Albedo, que ainda estava de pé ao lado dele. Querendo esclarecer isso, Momonga olhou para Albedo com um olhar aguçado. Algo aconteceu? Eu tenho feito algo errado. Finalmente percebendo que estava errado, ele era incapaz de fazer qualquer som, e só podia suspirar de surpresa. Um sentimento estranho vem de expressões em mudança, bocas em movimento, mesmo deixando escapar som. Poderia ser que Momonga apressadamente colocou a mão sobre sua boca e tentou fazer um som. Sua boca estava se movendo. Era o senso comum em MMORPG que era impossível mover a boca e falar ao mesmo tempo. O aparecimento de expressões faciais foi basicamente deixado de lado, mas ainda havia expressões faciais programadas. Além disso, o rosto de Momonga era apenas um crânio, não havia língua ou garganta. Olhando para suas mãos, tudo que ele viu foi uma mão esquelética sem qualquer pele. Ele nem sequer tinha órgãos internos ou pulmões. Então como ele foi capaz de falar? Impossível. Momonga de repente sentiu todo o seu bom senso acumulado se desintegrar, ao mesmo tempo se sentindo desconfortável. Reprimindo a vontade de gritar, seu coração de repente voltou a ficar calmo. Momonga vigorosamente bateu um dos braços sobre o trono, mas, como ele esperava, não houve indicação de danos. O que devo fazer? Existe alguma boa ideia? Completamente sem compreensão da situação atual, ele também começou a ficar com raiva que não havia ninguém por perto que pudesse ajudá-lo. Então a coisa mais importante a fazer agora é procurar pistas. Sebastian. Erguendo a cabeça, Sebas tinha uma expressão sincera, o fazendo sentir como uma pessoa da vida real. Dar-lhe ordens não seria um problema. Não tenho ideia do que vai acontecer. Serão todos os NPCs nesta tumba leais a mim? Bem, são definitivamente os NPCs que todos criamos juntos. Sentindo-se desconfortável com a sua mente mergulhando em questões, Momonga suprimiu essas emoções. Em qualquer caso, o candidato mais adequado para investigar os arredores era Sebas. Ele olhou brevemente para Albedo, mas então Momonga se decidiu e deu suas ordens a Sebas. Ao pensar sobre parecer um chefe de alta hierarquia ordenando seu empregado, Momonga exibiu uma atitude superior e ordenou: saia da grande tumba e pesquise a área circundante. Se existirem quaisquer seres inteligentes ou amigáveis, convide-os para cá. As negociações devem ir tão longe quanto possível para agradar o outro lado. O raio de busca é de 1 quilômetro e tente evitar combates. Entendido, Momonga-sama. Farei como comanda. Em Yggdrasil, era impossível que NPCs criados para proteger uma área específica deixá-la para outra área. No entanto, agora acabou de acontecer isso. Não. Esta questão só poderia ser determinada uma vez que Sebas realmente deixasse a grande tumba de Nazarick. Leve uma das Pleiades com você. Se chegar a uma situação onde precisar recuar, use-a e apresente a informação recolhida diretamente a mim. Com isso, o primeiro passo foi dado. Momonga soltou o cajado de Ainzo Algon. O cajado não caiu no chão, mas começou a flutuar, como se houvesse alguém a segurá-lo no ar. Embora totalmente inconsistente com as leis da física, isso é o que geralmente acontece no jogo. Situações em que itens flutuavam no ar quando deixar de segurar não era raro em Yggdrasil. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!